Então vamos aprender a polarizar um transistor nas regiões de saturação e de corte. Lembrando que na região de saturação, o transistor terá corrente IC, mas a tensão será praticamente nula, o VCE é praticamente zero. De fato, mais ou menos 0,2 para transistores de silício. Como é que eu reconheço que um transistor entrou na região de saturação? Então nós vamos usar o circuito de polarização fixa. No lugar da resistência de base, vamos conectar um potenciômetro chamado PB. Se fizermos a malha externa e isolando IB, vamos encontrar esta equação aqui. Percebam que o VCC é fixo, o VBE é fixo. À medida que eu aumento o valor em ohms do potenciômetro pelo seu ajuste, eu diminuo IB. À medida que eu diminuo o valor em ohms, eu aumento IB. Teoricamente, IB poderia chegar até o infinito a hora que eu ajustasse isso daqui para zero. A gente sabe que na região ativa, IC igual a beta IB. Portanto, se eu for aumentando o IB, vou diminuindo o potenciômetro, vou aumentando o IB. Multiplicado por beta, eu vou aumentando cada vez mais o IC. Quando eu aumento o IC, eu aumento o VRC e, portanto, o VCE diminui, porque VRC mais VCE são fixos, valem VCC. Chegará um momento em que eu diminuindo o valor em ohms do potenciômetro, o IB aumentará, mas o IC não aumentará mais, significando que o nosso VCE aqui já chegou a zero. Se o VCE for zero aqui, toda a tensão da fonte, VCC, estará sobre RC. Então, VCC sobre RC corresponderá à corrente IC que satura o transistor, porque o VCE será zero. E aí, para esse IC, eu posso calcular o IB correspondente. E o IB correspondente a este IC pode ser, o IB da saturação pode ser substituído aqui, e eu descubro qual é o valor mínimo do potenciômetro, que quando ajustado aqui, vai provocar o IB, que por sua vez provoca o IC, que leva o transistor à saturação. Então, este valor mínimo para o nosso potenciômetro pode sair desta equação aqui. Ó. O IC é VCC menos o VCE da saturação sobre RC, da malha de saída. Como o VCC é muito maior do que 0,2, então isso aqui é aproximadamente VCC por RC. Isso é o IC da saturação. Se naquela equação da região ativa IC igual a HFE vezes IB, isolando o IB, eu substituo aqui pelo IC da saturação, eu descubro que o IC da saturação, que é VCC sobre RC, pode nos dar a indicação do IB limite. Vejam, o VCC é fixo, o RC é fixo, o HFE é fixo. Então aqui eu tenho o IB limite. Aí, substituindo o IB limite na malha onde eu tenho o RB, e chamando esse RB de RB limite, eu encontro o valor de RB, ou seja, o valor que o potenciômetro deve ser ajustado, a partir do qual, para valores menores, eu garanto que o transistor entrou na saturação. Vejam, esse é um valor limite. Se o RB for um pouquinho maior do que o RB limite, então o transistor volta para a região ativa. Se ele for um pouquinho menor do que RB limite, o transistor entra na saturação. Então, de fato, depois que nós projetamos o circuitinho e encontramos o RB limite, a gente vai adotar um valor para RB, chamado RB adotado, 10 vezes menor do que o RB limite. Então, isso aqui, o RB adotado nos nossos projetinhos será o RB limite por 10. Assim, nós garantimos que, de fato, o transistor saturou. Vejam, eu encontro o RB limite e faço circular o IC da saturação. Eu conectar o RB menor não altera o IC da saturação, porque conectar o RB menor vai aumentar o IB. Mas como o transistor está saturado, o IC não varia mais.
Polarizar o transistor na região de corte é uma coisa muito simples. Garantir que o transistor esteja cortado é garantir que IC seja igual a zero. Isso pode ser feito de duas maneiras. Ou deixando a base em aberto, eu faço IB igual a zero. Como o IC é igual a beta IB, se o IB for zero, o IC será zero. Ou a outra maneira é aterrando o terminal de base. Não tem fonte aqui na malha de base, portanto, o IB também será zero, de forma que o IC será zero. Vejam, no corte, como o IC é zero, o VRC é zero. Então, toda a tensão da fonte se estabelece sobre o transistor. Então, o VCE quiescente será igual ao VCC. Aqui também, o IC é zero, o VRC é zero, o VCE quiescente é igual ao VCC. O transistor, no corte e na saturação, ele é principalmente utilizado na eletrônica digital. Não há sentido que ele fique sempre cortado ou sempre saturado. Ele vai, de fato, trabalhar ora cortado, ora saturado, alternando essa situação. Então, vamos ver aqui como é que seria um inversor lógico transistorizado. Vamos considerar que o nosso VBE na saturação será um pouco maior do que 0,6, será de 0,8. E que o VCE na saturação será zero. Então, vamos assumir isso daqui para frente. Na saturação, VBE 0,8, VCE igual a zero. E vamos considerar este circuito aqui. Como será o funcionamento desse circuito? Imaginem que, se eu tiver uma tensão suficiente aqui, que provoque um IB que sature o circuito, então o VCE vai para zero, o VO fica igual a zero. Então, com tensão na entrada, eu tenho a saída zero. Por outro lado, se a saída estiver aberta, não tiver tensão aqui, o IB será zero, a corrente IC será zero e toda a tensão VC ficará sobre o transistor. Então, o VO será igual a VC. Então, com tensão zero na entrada, se eu aterrar aqui, o transistor corta e a saída fica alta. Com tensão na entrada, desde que ela seja suficiente para que aqui eu tenha IBsat, o VCE será zero e eu tenho a saída baixa. Isso caracteriza, então, uma porta lógica inversora, que está representada aqui. A hora que a tensão na entrada é baixa, não tem corrente IB, o transistor está cortado e a saída é igual a VCC. Quando a tensão na entrada vai para o nível alto, eu tenho IB da saturação, IC da saturação, e o VCE vai para zero, como o VCE é o próprio VO, então a tensão na saída é baixa. Então percebam que quando a entrada é baixa, a saída é alta, quando a entrada é alta, a saída é baixa, o que caracteriza uma porta lógica inversora. Um exemplo numérico referente ao transistor trabalhando nas regiões de corte e de saturação pede o seguinte: para casar um sinal digital que varia entre 0 e 2 volts, proveniente de circuito CMOS, que é um tipo de família lógica, com o circuito TTL, utiliza-se um inversor construído com um transistor cujo HFE vale 50. Sabendo que a corrente de saturação deve ser 1 mA, projetar o inversor. Então, casar um sistema CMOS com um sistema TTL, CMOS com TTL, significa que aqui nós temos um sistema digital que varia de 0 volts a 2 volts, onde o 0 é o nível lógico 0 e o 2 volts é o nível lógico 1. E aqui nós temos um sistema digital, transistor logic, cujas tensões são 0 ou 5 volts, e o nível baixo é 0 volts e o nível alto é 1 volt. O problema pede para que nós casemos esses dois sistemas usando um inversor. O inversor que nós conhecemos, aqui é a saída de um sistema, aqui é a entrada de outro. É aquele inversor feito com um transistor, né? Um resistor na base. Aqui está o transistor. Aqui tem um resistor no coletor e uma fonte de alimentação VCC.
RC e B. Bom, nós IB vai passar aqui, IC vai passar aqui, e aqui nós temos o RB. Bom, e a saída é no coletor, conforme nós vimos lá na teoria. Então, quando aqui eu estiver com o nível lógico 2, o transistor deve saturar e aqui tem que ter 0. Quando aqui eu estiver com o nível lógico 0, o transistor deve cortar e aqui eu tenho que ter nível lógico 1 ou 5 volts. Então, para 0 volts na entrada, 5 volts na saída. 2 volts na entrada, 0 volts na saída. O problema forneceu a corrente de saturação. O IC de saturação é igual a 1 mA. Outra constatação interessante de se fazer é que se o transistor estiver cortado, não vai descer corrente aqui. Portanto, aqui não tem diferença de potencial e a tensão VCC vai se estabelecer na saída. Ora, se eu quero que aqui seja nível lógico 5 volts, a tensão VCC que vai se estabelecer na saída tem que ser 5 volts. Então, eu já descobri o valor da fonte de tensão. Na saturação, nós vamos assumir que aqui nós temos 0 volts. E aqui nós temos 0,8 volts. VB é da saturação, VC é da saturação. Então, quando eu tiver 2 volts aqui na entrada, aqui vai ter 0. Portanto, se aqui tem 0, toda a tensão VCC vai ficar sobre o resistor RC, na saturação. Ora, se eu tenho 5 volts sobre RC e na saturação ele é percorrido por 1 mA, então RC vai ser igual a VCC sobre IC da saturação. Ou seja, 5 dividido por 1 vezes 10 na menos 3, portanto 5 kΩ. Então já descobrimos o valor do RC, 5 kΩ. Pois bem, mas qual é o valor de RB para garantir a saturação? Na saturação, então, aqui eu tenho que ter 2 volts. Então, basta fazer essa malha aqui para essa condição. Mas nós temos que calcular o IB da saturação. O IB da saturação, que vai levar o transistor à saturação, vai ser o IC da saturação pelo HFE. Fazendo esta malha aqui, e começando aqui de baixo, aqui é como se eu tivesse uma fonte de 2, entre 2 e o térreo. Então, menos 2, mais RB limite, que é o RB que vai provocar a saturação, vezes IB da saturação. Mais 0,8, tudo isso é igual a 0. Então vai ficar menos 2 mais RB limite vezes, quem é o IB da saturação? IC da saturação, 1 vezes 10 na menos 3, dividido por HFE, que é 50, mais 0,8 igual a 0. Então aqui eu vou achar um RB limite de 60 kΩ. Então, se eu conectar aqui um RB de 60 kΩ, a hora que eu tiver 2 volts aqui, ele vai saturar, mas eu estou no limite. Se o RB for um pouquinho maior que 60 kΩ, ele não vai saturar, ele vai entrar na região ativa. Então, para garantir a saturação, a gente vai fazer que o RB adotado é o RB limite sobre 10, portanto 6 kΩ. Como aqui ficou muito poluído, eu vou redesenhar aqui o nosso projetinho, né? Então, aqui está o que nós encontramos. 5 volts. Aqui vai para o sistema TTL. Aqui 6 kΩ. E aqui vai
para o sistema CMOS. E aqui 5 quilôohms. Alguém pode argumentar, mas se eu diminuo o valor do RB de 60 para 6, a corrente aqui vai aumentar muito. Ela vai aumentar muito sim. O IB vai aumentar. Mas o IC não aumenta mais, porque aqui eu já tenho 0. Então, isso significa que o IB aumentando e o IC não aumenta mais, nós não estamos mais na região ativa. Essa equação aqui deixa de valer. Nós estamos na região de saturação. Então, nesse probleminha aí, a hora que eu tiver 2 volts aqui, eu terei 0 aqui. A hora que eu tiver 0 volts aqui, aqui eu terei 5 volts. Então percebam que o nosso transistor vai trabalhar ou saturado ou cortado. Com 2 volts na entrada, saturado, saída 0. Com 0 volts na entrada, cortado, saída 5 volts. Outra aplicação seria um buffer, uma interface sem inversão. Então, para a entrada 0, saída 0, para a entrada 1, saída 1. Isso sugere que nós conectemos 2 inversores em série. O primeiro inverte o X, o segundo desinverte o X. E o diagrama está aqui. Aqui nós temos um inversor e aqui outro inversor. Uma outra aplicação é o transistor como chave de controle. Em um circuito que tenha fonte e uma lâmpada, eu posso usar uma chave mecânica, abrir e fechar a chave mecânica e acender e apagar a lâmpada. Uma outra situação é usar um contator. Então eu energizo a bobina, o contato é atraído, fecho o circuito e acende a lâmpada. E uma outra possibilidade é usar o transistor como uma chave eletrônica. Então, com a chave aberta, o IB é 0, o IC será 0, a lâmpada está apagada. Fecho a chave, entre o IB da saturação, o transistor entra em curto-circuito, porque o VC é igual a 0, e acende a lâmpada. A questão é, por que eu vou usar um transistor como chave nessa malha aqui, controlado pela chave na base, se eu já estou usando uma chave aqui? Muito simples, porque aqui eu vou chavear na base uma corrente muito pequena, e a corrente C é muito maior. Não esqueçam que o ganho de corrente de um transistor é da ordem de 300, então a corrente B é 300 vezes menor do que a corrente IC. E chavear uma corrente pequena é fácil, chavear uma corrente mais alta já tem problemas. Aqui temos uma outra situação que pode ser a saída de um sensor ou de um microprocessador. Aqui é uma tensão de controle digital. A hora que ela for alta, o transistor satura, aciona o acendimento da lâmpada. A hora que ela for baixa, o transistor corta e a lâmpada apaga.